Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Feliz de estar aqui de novo, né? O encontro da terça-feira, às 17. E hoje a gente tem com a gente, uma parceirona da Seven. Nem vou falar, mas são muitos anos de história, muitos anos numa área em comum, né? Ela é bem conhecida na área do bilinguismo. Então, a gente está bem feliz de ter a Rita nesse encontro. E especialmente, vou contar um pouquinho sobre a Rita para vocês, mas por que a gente está. Esse encontro foi sob medida? Porque a gente, recentemente, muitos de vocês têm informação, recentemente saiu a publicação da regulamentação das escolas bilíngues, está quase prontinha, está no forno para ser só homologada. Então, o texto principal, que a gente acredita que vai sofrer pouquíssimas alterações, já está aí, as escolas já estão correndo atrás. Então, a gente juntou hoje a Lúcia e a Rita para contar um pouquinho, porque tem várias dúvidas, várias perguntas, vários questionamentos. A gente mesmo, um pouquinho antes de entrar aqui, né, de a gente conectar com vocês, a gente estava comentando coisas que a gente já tem visto, coisas boas e coisas preocupantes. Então, a gente achou que era um momento oportuno de bater esse papo com vocês, levar as informações mais digeridas, né, mais esmiuçadas, para que todo mundo que quer partir para isso, ou que já está nisso, e saber, olha, que tipo de coisa eu preciso fazer para estar dentro da regulamentação. Então, essa dupla aí que vai bater o nosso papo hoje é uma dupla de feras. A Lúcia, apesar de dispensar apresentações, né, porque ela já fez 614 webinars, com exagero, a Lúcia fez todos esses webinars das terças-feiras, todo mundo conhece, ela é nossa diretora acadêmica, né, a diretora acadêmica da Seven, e ela é responsável por todo o pedagógico do programa bilíngue, do ensino híbrido. E a Rita, gente, ela é um nome bem conhecido nessa área, mais que conhecido, melhor que conhecido, ele é reconhecido, né? Porque tem reconhecido, não, mas ela é identificada como uma fera nesse setor, ela conhece muito, né? Ela tem toda a formação e a Rita é o que a gente chama de profissional, né? Raiz. Né, ela veio como professora de centro de idiomas, de escola, hoje ela faz formação, ela dá assessoria para professores, e ela dá assessoria para colégios. Então, gente, uma bagagem em bilinguismo que vocês vão ver, você fala assim, nosso webinar tinha que durar umas 14 horas, mas não pode, então vamos lá, vamos começar logo, vou parar de enrolar. Importante, gente, a Lúcia já colocou aí o link para quem quiser pedir a apresentação depois, aquele link conhecido, famoso das nossas terças-feiras, que todo mundo lá preenche se quer, avalia o webinar, nesse mesmo link tá, se quer receber o conteúdo, se quer receber certificado, sugestão de temas, é o mesmo formato, preenche em 10 segundos e resolva tudo num único link, tá bom? Gente, obrigado, vão fazendo perguntas, as meninas vão tentando responder durante, e se passar alguma pergunta, eu anoto e deixo para fazer para elas no final, tá bom? Gente, obrigada, bom bate-papo, meninas. Obrigada. Vamos lá. A gente dividiu esse webinar em 4 etapas, né? Então, primeiro, eu vou dar uma introdução, aí depois a Rita vai tomar a palavra, ajudar a gente a entender não só a regulamentação, porque isso é só pegar o documento e ler, né, Rita? O importante é entender o que está por trás dessas novas regras e como eu, como mantenedor de escola, ou eu, docente bilíngue, preciso, como isso tudo irá me afetar, né? E por que as coisas estão sendo pensadas desse jeito. Então, eu vou fazer aqui um bate-bola com a Rita, eu vou primeiro dividir a minha tela, e aí depois ela assume, tá? Mas, Rita, você fica à vontade para
para me interromper quando você achar necessário, afinal você é a nossa convidada de honra. Né? Obrigada. E então vamos lá, a gente vai falar hoje da nova regulamentação voltada para esse trabalho das escolas bilíngues. Então eu vou dar uma pequena introdução, porque eu sei que muitos de vocês aqui já conhecem a regulamentação, alguns conhecem parcialmente, alguns estão aqui justamente para conhecer. Ixi, só deixa eu tirar aqui o link, espera um minutinho, para não ficar atrapalhando. No final, eu ponho o link de novo, tá? Para quem precisar do certificado, do material. Então, pronto, tirei o link de baixo, vamos à apresentação. Então, eu vou fazer, assim, uma introdução breve, colocando alguns dos pontos principais da regulamentação, só para a gente ter todo mundo na mesma página, digamos assim. E a partir daí, a Rita vai aprofundar para que a gente entenda até qual é o racional que está por trás dessa regulamentação. Bom, então, como eu disse aqui, eu vou fazer no número 1, introdução, que é para dar um resumo no documento. Depois, no número 2, a Rita vai entrar na questão dos desafios da formação do professor bilíngue, tanto para quem é mantenedor, coordenador numa escola bilíngue, ou numa escola que quer ser bilíngue, e está pensando na formação do seu time docente, quanto no professor, enquanto figura lá individual, que está aí ou já dentro do contexto bilíngue, ou que quer entrar nesse contexto, ok? Depois eu vou fazer algumas observações em relação à questão dos caminhos da proficiência do professor bilíngue, seja esse professor bilíngue o professor do inglês ou o professor das disciplinas do conteúdo regular e que vai ministrar esse conteúdo em inglês. E aí a Rita, eu diria que aqui a parte que mais fica, né, a pulguinha atrás da nossa orelha, que é vislumbrar o futuro desse segmento a partir de toda essa mudança de cenário. É isso, Rita? Sim, acho que é isso, né, Lúcia? É uma hora só, a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá. Vamos lá. Então, introdução, a gente vai apontar aqui os elementos principais do documento, né? Então, assim, ó, o que fica sempre na cabeça das pessoas é assim, puxa, e agora? O que muda em relação ao que a gente tinha anteriormente? Então, assim, o que muda basicamente é que agora a gente tem uma clareza maior de quais são os pré-requisitos para uma escola se intitular escola bilíngue, né? Então, eles passam por uma determinada carga horária necessária na língua materna, na língua 1, uma determinada carga horária na língua adicional, que pode ser o inglês, mas podem ser outros idiomas também. Tem a ver com a composição curricular, né? Então, como é que o currículo da escola e a composição desse currículo nas várias disciplinas acontece na L1 e na língua adicional. Tem a ver com a segmentação da oferta bilíngue em ciclos, né, que a gente tem no cenário atual escolas que você tem às vezes o infantil e Fundi 1 no bilíngue, o Fundi 2 e o ensino médio fora do bilíngue, e tem a ver com o currículo, a qualificação do professor do contexto bilíngue. Então, entrando nesses itens, eu diria para vocês o seguinte, acho que uma grande novidade é da carga horária na língua portuguesa, no nosso caso, né, aqui no Brasil, ser no mínimo de 50%. Isso é uma mudança, porque a gente tem alguns cenários de escolas bilíngues que, por exemplo, na educação infantil, trabalham 100% da carga horária na língua adicional, né? Agora, pela nova regulamentação, a gente tem encontra um equilíbrio maior. Então, a gente tem que ter, sim, pelo menos 50% do trabalho educacional acontecendo na língua portuguesa. Essa é a primeira, acho que, grande mudança.
No caso da língua adicional, a gente vai ter que ter um mínimo de 30%. Então, aqui é mínimo, né? Como o mínimo para a língua portuguesa é de 50, a gente está falando aí de um mínimo de 30 e um máximo de 50 na língua adicional. E a composição curricular, ela é aqui bem interessante, porque a gente precisa estar falando desses 30% acontecendo naquilo que é considerado currículo base. Então, aqui eu coloquei um exemplo só para a gente visualizar, da gente ter, por exemplo, 10% do currículo do bilíngue sendo dado com Language and Arts, 10% com Science, 10% com Math. Então, assim, esses 30% ele tem que estar dentro dos componentes curriculares que a gente, por exemplo, vai encontrar lá na BNCC. Não adianta eu colocar em disciplinas como robótica, como música. Música até entraria em artes, né, Rita? Você me corrige aí se eu estou enganada, mas disciplinas, por exemplo, que não estão previstas no currículo. Eu tenho uma disciplina aqui de desenvolvimento socioemocional, eu vou dar essa disciplina em inglês. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas ele não vai ser contado como parte desses 30%, tá? E eu posso segmentar em ciclos, né? Aquilo que eu falei de ter o bilíngue só no infantil e só no Fundi 1, e no Fundi 2 e no médio não ter? Não pode mais, né? A gente precisa ter um cenário em que a escola bilíngue, ela é bilíngue em todos os segmentos na qual ela atua. Óbvio que se a escola não tem ensino médio, ela vai até o Fundamental 2, tudo bem, mas aí ela tem que ser bilíngue no infantil e no Fundamental inteiro. Aí tá tudo certo. E a gente tem aqui, né, na última parte que eu comentei, da questão do professor, o que o professor precisa ter, né? Então, se o professor, ele é o professor do inglês, né, da área de languages, ele vai ter que ter letras, com licenciatura nessa língua adicional. Se ele é o professor do infantil, por exemplo, ele pode ter pedagogia, né? Então, ele tem que ter uma formação no ensino superior. A Rita vai detalhar isso bem daqui a pouco. E se ele for o professor, por exemplo, de Science, ele vai ter que ter a licenciatura em Ciências. Além disso, esse professor tem que ter um curso de extensão de 120 horas em educação bilíngue, né? Porque nós não temos, neste momento, graduação em educação bilíngue, então precisa ter esse curso de extensão ou algo superior a um curso de extensão. E, por fim, uma proficiência nessa língua adicional, no nível, assim, se a gente pegar o CEFER, eu não sei quantos de vocês conhecem essa régua de medição de proficiência linguística, mas essa é uma régua de 6 etapas, digamos assim, e B2 é a 4ª etapa. Então, assim, para quem não conhece, consegue entender mais ou menos que nível de proficiência esse professor tem que ter, seja ele, então, o professor que dá aula de language, que aí vai ter a licenciatura em língua inglesa, em língua espanhola, em língua alemã, ou se ele é um professor de ciências que vai dar aula de science. Os dois têm que ter pelo menos B2 de proficiência nessa língua adicional. Bom, então, assim, só antes de eu passar para a Rita, voltando aqui, então falamos da carga horária da língua 1, 50%, da carga horária na língua adicional, um mínimo de 30%, composição curricular, os 30% tem que ser no currículo base, pode segmentar em ciclos? Não pode, e o currículo do professor bilíngue com aqueles 3 pré-requisitos, tá?
E agora, Rita, eu vou descompartilhar a tela para você poder mudar os slides. Tá bom? Tá ela vai agora entrar realmente na parte do desafio da formação do professor, que aqui é onde está o pulo do gato, né, Rita? Isso, compartilho com vocês. Pronto, já coloquei aí para você, Rita. Oi. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Quando nós pensamos nessa questão da formação do professor, que é aquilo que vai nos impactar mais diretamente, não é? Quando nós pensamos nas escolas, as escolas têm que fazer um ajuste curricular muito grande, mas o professor é quem vai fazer com que esse currículo aconteça na sala de aula. Então, é com a formação do professor que nós precisamos nos preocupar de imediato, até porque, na medida em que esse documento vai caminhando para a homologação, é que nós vamos saber se vai haver algum ajuste solicitado ou não na versão que nós temos hoje disponível do documento. Então, vamos lá. Qual é o objetivo desse documento? É fazer com que nós consigamos crescer enquanto nação na fluência e proficiência em línguas adicionais. Não é para o inglês, é para as línguas adicionais. Pensem que nós somos o único país na América do Sul que não fala espanhol, todos os nossos vizinhos falam, e o nosso portunhol não dá conta de muita coisa, não é? O inglês nosso é abaixo do desejado no país, e por conta disso, o documento vem com a função de organizar os possíveis processos de formação de bilíngues no país. Lembrando que uma escola de idiomas forma bilíngues, um programa bilíngue forma bilíngue, a escola bilíngue forma bilíngue, mas tudo isso é diferente. E o que é que isso tem a ver com a formação do professor? Vejam, a maior parte dos professores que hoje atuam em educação bilíngue são formados ou em letras ou em pedagogia. Até agora, os municípios decidiam e as diretorias de ensino decidiam se, por exemplo, eles exigiriam letras ou pedagogia na educação infantil, para que você pudesse lecionar, por exemplo, em inglês. Há municípios, por exemplo, Minas, o estado todo de Minas exige letras, São Paulo exige pedagogia, e isso varia de lugar para lugar. Acontece que a legislação vem agora dizer, vamos lá, professor, educação infantil, tudo bem você ser formado em letras, a gente aceita. Tudo bem você ser formado em pedagogia, nós também vamos aceitar. Lá no fundamental, anos finais e ensino médio, só letras, pedagogia já não vale. Porém, vamos aceitar outras licenciaturas. Se a sua licenciatura é em matemática, é em biologia, em física, química, filosofia, ela vale para a educação bilíngue. Porém, ela não quer dizer, primeiro, que você seja bilíngue. Então, a gente volta àquilo que a Lúcia já falou, da necessidade de comprovar proficiência. Eu posso ser um matemático bilíngue e eu vou precisar comprovar minha proficiência. Um químico, físico, biólogo bilíngue, preciso comprovar proficiência. Ótimo, então eu tenho a licenciatura e a proficiência, mas ainda falta. Por que falta? Porque a educação bilíngue é diferente. A educação bilíngue é ensinar um conteúdo por meio de uma língua que a criança não domina. Então, eu preciso aprender a fazer isso. E qual é o nosso problema? As nossas graduações, todas elas não nos ensinam a ensinar. Então, a pedagogia tem um foco muito grande em como as crianças aprendem, o que é sensacional. Letras já não tem. Porém, letras vai te trazer um foco maior em como se aprende e se ensina uma língua. E isso é bastante interessante, que a pedagogia não vai te dar.
Aí, como é que se aprende uma língua adicional, que ficou meio cortadinho aqui no slide, ficou meio fora? Como se aprende uma língua adicional? Isso, teoricamente, vem de uma graduação em letras, mas aí nós começamos a entrar em searas que nem letras, nem pedagogia e nenhuma outra licenciatura vai nos dar. Como se aprende conteúdos por meio de uma língua adicional? Nem letras, nem pedagogia focaliza hoje esse tipo de conteúdo na nossa graduação, porque as nossas matrizes curriculares de graduação também são muito obsoletas, também são muito antigas. Descobrimos isso esse ano pela dor de saber que nós não tínhamos recurso nenhum de metodologias ativas vindos das nossas graduações, nós não tínhamos nada que nos ajudasse a superar os limites que a pandemia colocou. Então, há diversos temas que não são contemplados na graduação e a educação bilíngue é um deles. Então, ensinar conteúdo por meio de língua adicional é um grande desafio. Pensem assim, professor de língua ensina cores para a criança, e aí fica muito feliz quando a criança aprende red, blue, yellow, green. Isso é muito interessante, mas isso na educação bilíngue significa muito pouco, porque é só um vocabulário. Cadê a prática social relevante que faz com que essas cores ganhem sentido na vida da criança? Então, por exemplo, na educação bilíngue, no lugar de ensinar cores, eu ensino que existem cores primárias e secundárias, porque isso eu trago pela ciência, matemática e arte. Eu ensino que cor é uma propriedade da matéria e que, sendo uma propriedade da matéria, por exemplo, as folhas são verdes, mas uma folha em decomposição, ela deixa de ser verde. Quando o verde vai mudando, essa folha está envelhecendo, e isso faz parte de um ciclo de vida. Então, percebam que a gente traz os conteúdos que podiam ser só vocabulário para um cenário que é do repertório acadêmico. Então, eu não vou ensinar em educação bilíngue partes da casa, partes do corpo e parar por aí. Claro que a criança vai aprender partes da casa, móveis, mas ela não vai se limitar a descrever a casa dela. Ela vai partir desse conteúdo para discutir, por exemplo, que a moradia é um direito da dignidade da pessoa humana e que isso está em documentos internacionais que protegem os direitos humanos e que seria muito melhor o mundo se todas as pessoas tivessem esse direito respeitado. Então, a gente traz do vocabulário, que podia ser só uma coisa funcional dentro da linguagem social, de tell me about your house and I tell you about my house, e a gente descreve, aprende-se língua, mas não se aprende aquilo que a escola precisa fazer, que é formar para uma vida em cidadania, e é isso que a educação bilíngue precisa fazer, e isso a faculdade não nos dá. Quais são as metodologias e práticas para a educação bilíngue? Como é que eu faço isso? As metodologias de ELT, de English Language Teaching, elas não são metodologias para a educação bilíngue, não é para jogar fora, elas servem para muita coisa, mas elas sozinhas não dão conta disso que nós precisamos fazer na educação bilíngue, e o professor precisa aprender esse novo repertório de metodologias, e aqui nós estamos falando em content-based approaches, falando em CLIL, falando em problem or project-based learning, inquiry-based learning, SIOP model, tem várias metodologias que são testadas no mundo na formação de bilíngues e que a gente precisa aprender, primeiro que elas existem e depois como é que a gente usa. Como eu dou uma aula só em inglês, não estou aqui dizendo que nós vamos proibir o português, mas como eu dou uma aula só em inglês para crianças que não falam inglês, que não entendem inglês, isso vem dessas metodologias. Como acontece a aquisição de leitura e escrita em 2 ou mais línguas? Gente, a professora ainda acha que atrapalha a alfabetização. Por que que ele acha e tem todo o direito de achar? Porque ele nunca foi formado para isso. Entender sobre biletramento, sobre como uma criança é inserida no mundo da leitura e escrita por meio de mais de uma língua, é um conteúdo curricular que as graduações não contemplam.
E os processos de avaliação em educação bilíngue? Eu não posso dar uma aula sobre ciclo da água e depois dar uma prova de vocabulário e gramática, porque o ciclo da água é um conteúdo que a criança precisa ter assimilado por meio de uma segunda língua, mas esses exercícios, essas práticas avaliativas, tanto diagnósticas quanto formativas e somativas, elas são diferentes na educação bilíngue. E nada disso é contemplado nos nossos cursos de graduação. E é por isso que a legislação diz, neste momento, com o profissional que nós temos, com a formação que esse profissional recebeu, para que nós possamos ter o crescimento da educação bilíngue no Brasil, nós precisamos formar esse professor nesses assuntos que a graduação dele não dominou. É por isso que se pede um curso de extensão, como a Lúcia colocou, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado em educação bilíngue. Isso é importante olhar, porque agora nós temos uma oferta muito grande. Vocês sabem que a Seven tem um leque enorme de cursos de formação de professores. Eu tenho os meus próprios cursos de formação de professores. Os nossos cursos não valem para essa validação de metodologia. Por quê? Porque esse curso tem que ser dado por uma instituição de ensino superior, sendo credenciada para especialização, extensão ou pós-graduação, até após estrito sensu, mestrados e doutorados. O mínimo desse curso são 120 horas, e vou te falar como alguém que dá aula em cursos assim, 120 horas é muito pouco. Façam as 120 horas e procurem mais porque hoje o slogan principal da Unesco é que a aprendizagem é um processo que precisa acontecer ao longo da vida, e se nós queremos formar alunos que aprendam a aprender e aprendam ao longo da vida, a gente não pode pensar que um curso de 120 horas resolveu o nosso problema. Cuidado na hora de escolher esses cursos. Vejam o currículo Lattes desses coordenadores, porque, de repente, a pessoa é super bem intencionada, mas a experiência de vida dela é na nutrição, não é na educação bilíngue, né? Ou no direito, na economia, não é na educação bilíngue. Então, consultem, pesquisem, porque isso precisa valer a pena se a gente quer entrar em um movimento transformador de educação bilíngue no país. Então, vejam só. A gente vem de uma história de séculos de fracasso do ensino de língua nas escolas, né? Então, era comum dizer que quem queria aprender inglês tinha que ir para uma escola de língua, porque na escola regular não ia aprender. Tentando resolver esse problema, a escola começou a terceirizar o inglês na grade para escolas de idiomas. Isso deu mais ou menos certo, algumas parcerias funcionaram, outras não, e aí entrou a onda da parceria com o programa bilíngue. E os primeiros programas bilíngues que entraram no mercado eram bem engessadinhos. Eles traziam um pacotinho pronto que você precisava colar na sua escola, desrespeitando a identidade dessa escola, a ideologia que constitui o discurso de cada escola, porque nenhum discurso é neutro, né? E a escola, ela é uma representação da sociedade que a gente quer ver. Então, esses programas, alguns cresceram demais, outros cresceram com mais cuidado, mas esses que cresceram com mais cuidado são os que estão caminhando para esse movimento que vem agora, que são as parcerias para desenvolvimento de projeto individualizado. Não adianta um programa bilíngue chegar com uma coisa pronta e não olhar que escola é essa, não personalizar para a realidade, para a necessidade dessa escola. E isso é que é entender o que é educação bilíngue de fato, porque a educação bilíngue, e aqui eu trago para quem não conhece, a professora Ofélia Garcia, uma professora cubana, que dá aula em Nova York, é a maior pesquisadora do mundo em educação bilíngue. Para quem se interessa e não teve a oportunidade de ler o Bilingual Education in the 21st Century, é a obra básica da professora Ofélia Garcia, e se vocês procurarem ofeliagarcia.org, ela tem um repertório imenso de artigos gratuitos disponíveis para nós estudarmos. Então, a gente tem que estudar. E o que a Ofélia Garcia diz é que educação bilíngue é educar em duas línguas sem comprometer a primeira, e é por isso que eu retomo o que a Lúcia disse, da necessidade de nós
trazermos um mínimo de português, porque essa legislação ela não é pensada para a escola de elite, ela é pensada para qualquer escola brasileira, pública ou privada. E é nesse lugar que nós, professores, vamos construir escolas bilíngues. E para isso, a gente sabe que não é em todo lugar que as famílias têm o privilégio, as crianças têm o privilégio de terem famílias leitoras, famílias que vão ler com elas, que vão brincar com elas, e daí vem a justificativa dos 50% do tempo em cada lugar, em cada língua, porque isso garante à escola tempo suficiente para desenvolver o repertório das crianças nas duas línguas. E isso vem em função de algo que a Lúcia vai desenvolver um pouquinho mais, mas para que eu consiga conduzir uma aula em segunda língua de instrução, não fazendo uso da primeira língua desnecessariamente, de novo, não é proibir, é usar quando é necessário e com sabedoria, e digo para vocês, raramente é necessário. Essa formação linguística do professor, a legislação vem dizer que nós precisamos comprovar proficiência dentro de Common European Framework, que é o maior estudo do mundo de organização de descritores de fluência e proficiência. Nesse caminho aqui, vejam só, houve uma primeira versão desse documento nos anos 70, que ainda não se chamava Common European Framework of Reference for Languages, e em 2001 surgiu uma versão que tratava de competências linguísticas, e essa é a versão que a maioria de nós conhece. Acontece que em 2018 foi publicada uma versão nova, e essa versão é muito mais atualizada, e ela não se limita a aferir resultados de competência linguística, ela também trata da competência socioemocional e das competências plurilingües, ou seja, eu ensino para as crianças, por exemplo, números, mas será que a criança entende que números e medidas em outras culturas são diferentes? Será que ela entende que aqui ela compra 1 litro de leite e fora do Brasil ela vai comprar leite, mas o leite não vem em uma embalagem de 1 litro? Isso é uma competência plurilingüe, é saber que ela precisa olhar na embalagem, porque as quantidades não são as mesmas em outros lugares, porque a maneira de medir não é a mesma. Aqui a gente compra gasolina por litro, a gente não compra gasolina por litro em outros lugares, e ela precisa ter essa noção de pelo menos perguntar, como que é a medida aqui? Ah, é gallon, quanto mesmo vale isso em litro, para eu saber quanto eu quero pôr no meu carro, quando ela estiver numa situação de abastecer carro, né? Mas a ideia é essa, de que a competência plurilingüe, ela está para além da língua, mas em usar todo o nosso repertório de vida para resolver problemas que a língua nos causa quando nós desconhecemos. E o importante aqui, terminando essa minha fala e voltando para a Lúcia, é dizer que nós temos muito para nos desenvolver, todos nós, sem exceção, e que o importante é que a gente olhe para o nosso próprio repertório e escolha qual é o nosso ponto de partida. A minha maior fragilidade é língua, eu vou nesse momento me dedicar ao desenvolvimento de língua. A minha maior fragilidade é metodológica, eu vou priorizar o meu desenvolvimento de repertório metodológico, mas o importante é começar, porque o tempo vai passar e a gente vai precisar se preparar para esse dinamismo e para esse momento que vai chegar, onde nós vamos receber solicitações, mas também vamos mostrar que a gente está preparado para fazer crescer essa educação bilíngue com mais qualidade, né, Lúcia? Teu microfone, Lúcia. Agora sim. Eu fechei o microfone para não fazer nenhum ruído, para não te atrapalhar. E aí, né, depois não esquece. Olha, Rita, isso que você falou é super importante, porque eu estou vendo, assim, várias pessoas colocando aqui no nosso chat questões sobre, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Né? Eu já estou fazendo um curso de especialização em educação bilíngue, e depois? Como é que eu faço daqui para frente? Então, assim, eu acho que é muito interessante o que você falou sobre a visão da Unesco, de que agora a aprendizagem é para a vida inteira. Então, nesse sentido,
é muito importante, um dos gargalos que eu vejo, dos desafios que a gente tem para consolidarmos um cenário de educação bilíngue de qualidade dentro aí da educação brasileira, tem muito a ver com a proficiência do professor bilíngue. Sim. E cabe aqui, né, nós temos vários professores aqui participando, nós temos muitas pessoas que são lideranças de escola aqui participando. É importante a gente olhar com carinho essa questão da proficiência, porque nesse momento todo mundo meio que entrou numa efervescência para rumo àquela a qualificação das 120 horas. Mas, na verdade, não é apenas isso, né? A questão da proficiência na língua adicional é tão importante quanto você ter o curso das 120 horas. Sim. E o curso das 120 horas também não vai te dar tudo que você precisa. Se a gente olhar o documento hoje, ele vai dizer que o professor bilíngue, seja ele de language, seja ele o de science, o de geografia, social studies, tal, ele tem que ter pelo menos o nível B2. Então, a Rita falou aí do quadro comum europeu, eu fiz aqui a escadinha, para ficar bem visual, de vocês verem onde está esse nível B2. Então, assim, muito importante que as escolas tenham um mapeamento de como que está o nível linguístico dos professores, o quanto falta para chegar nesse nível B2, se o professor já tem uma comprovação do nível B2, né? Se a gente pegar, existem vários órgãos que fazem essa qualificação, né? A gente tem Cambridge, tem Michigan, tem o IELTS, tem Oxford. Então, assim, todas elas servem para esse fim. Então, a Seven, por exemplo, trabalha muito com Cambridge e com IELTS, assim, então é muito interessante que as escolas que querem ter essa proposta do bilinguismo dentro do seu projeto político-pedagógico, que elas olhem esses professores, não apenas os que são de inglês estrito sensu, mas os professores das disciplinas, dos especialistas, né? Ou da professora polivalente, que está ali no dia a dia dando a aula das várias disciplinas da educação infantil, do Fundamental 1, né? E que vocês, que são professores, que estão aqui com a gente, pensem se vocês já têm essa certificação. Então, por exemplo, a Flávia perguntou, né, como é que eu faço para fazer o curso de 120 horas? Então, assim, isso é super importante, porque, de novo, na educação bilíngue, a gente não vai só ensinar cores, não vai só ensinar as partes da casa. Então, essa visão mais completa da educação é muito importante, mas a questão da proficiência, ela é realmente tão importante quanto. Uma coisa que vale a pena mencionar é que o documento também faz uma recomendação para que, ao longo do tempo, uma escola bilíngue entregue um aluno no final do ensino médio, pelo menos com nível B2. Então, aqui fica uma reflexão muito interessante, que é o seguinte: se o meu aluno vai ser B2, eu não tenho que passar a ser C1, pelo menos? Então, vejam, assim, e aqui pensando, de novo, com cabeça de liderança escolar e também com cabeça de um docente, que se a gente for projetar o nosso desenvolvimento profissional para um médio prazo, a gente precisa, o professor B2, ele vai dar conta até um pedaço, né? O professor bilíngue do Fundamental 2, do ensino médio, ele vai precisar estar com um nível além do B2, porque senão ele não vai dar conta do aluno que vai chegar para ele.
Então, isso é muito importante, né? E aqui, Rita, peço até tua ajuda para complementar um pouquinho, que também o CEF, ele vai medir o inglês geral, né? Mas tem também o inglês específico da disciplina que aquele docente ministra, certo? Sim, inclusive tem um comentário aqui, uma pergunta no chat, se o quadro comum europeu atende às nossas demandas, ou se nós não somos capazes de criar o nosso próprio quadro. E eu diria o seguinte, nós somos capazes de criar o nosso próprio quadro, só que esse aqui, ele tem uns 80 anos de estudo, e eu acho que a gente não tem o tempo de levar muito mais anos para fazer um quadro nosso. Existe uma iniciativa no Brasil e me chama a atenção o fato dele ainda chamar, o documento ainda chamar matriz de língua estrangeira. Então, se ainda o próprio documento se autodefine como língua estrangeira, ele também não é para a educação bilíngue. E também o que eu digo é a impressão de que Common European Framework apenas serve para aferir competência linguística é uma visão com a qual eu também concordo, se nós nos basearmos no Common European Framework de 2001. O Common European Framework, vejam só, ele foi publicado no final de 2018, nós tivemos só 2019 para descobrir que ele existe, até porque ele não foi divulgado, e 2020 entrou pandemia. Vejam esse documento, porque esse documento é extremamente mais rico, e com certeza, né, Lúcia, você trabalha com certificações e eu não, mas, com certeza, todas as certificações estão se reestruturando dentro dessa nova matriz, porque, de fato, ela é extremamente mais ampla. Com certeza. Então, olha, gente, eu estou vendo vários de vocês me perguntando, eu tenho o curso tal, eu tenho o curso tal, mesmo assim eu vou precisar do curso de extensão de 120 horas? Sim, a não ser que você tenha um curso superior a um curso de extensão. Então, se você tiver um curso de educação, um mestrado em educação bilíngue, aí ok. Tá? Mas sim, vai ser necessário, do mesmo modo que vai ser necessário uma comprovação mínima de uma proficiência linguística do tipo B2. Pois é, olha, Lúcia, a Adriana comenta aqui no chat, tem especialização em inglês e mestrado em inglês. Pois é, então, eu tenho mestrado em linguística aplicada, para o seu consolo não serve também, porque não é em educação bilíngue. Agora, veja, qual é a universidade que oferece mestrado e doutorado em educação bilíngue? Nenhuma. O que a gente tem é linha de pesquisa. Se o meu trabalho for numa linha de pesquisa de educação bilíngue, no mestrado ou no doutorado, maravilha. Se não, estamos todos no mesmo barco, estamos todos falando do mesmo lugar. Eu dou aula num monte de curso de pós-graduação, mas eu não tenho um diploma de aluna de curso de pós-graduação em educação bilíngue. Lúcia, desculpa, Adriana de novo aqui perguntando sobre os certificados IB. Adriana, eu entendo, esse é o entendimento de Rita, que um certificado IB com certeza te habilita. Vai depender do que a supervisora da sua escola entender que é um certificado IB. Quem tem um certificado IB está muito, muito, muito preparado para a educação bilíngue, mas alguém tem que dizer para a supervisora, olha, moça, isso aqui existe, né? Porque, vejam, os supervisores não são da área, né, Lúcia? Então, é bem melhor ter lá. Agora, eu acredito que quem tem uma certificação IB consegue comprovar, sim. Mas eu não perderia tempo, eu faria formação para não depender de interpretações. Exatamente. E a extensão, ela vai sempre ajudar, né, Rita? Com certeza. Queria comentar aqui de tudo isso que a Rita está falando, né, de que cada professor vai ter um caminho em termos da sua formação para estar pronto, se ele quiser, né, se é desejo desse docente estar num contexto bilíngue. Na parte linguística, eu até deixei aqui
porque eu sabia, eu já imaginava que alguns de vocês iam me pedir, eu deixei até um telefone de WhatsApp, que não é meu, é uma área da Seven, que é dirigida pelo Henrique Moura, mas eu deixei aqui o contato da área, que é de formação de professores, porque aqui a gente tem vários caminhos de formação de docentes que precisam desenvolver a parte linguística. Então, a gente tem os famosos preparatórios para os próprios exames, né? Então, a gente tem o preparatório do FCI, que o FCI corresponde ao B2, então, um certificado do FCI já serve, mas como a gente falou, colégios que que precisem de um professor para o ensino médio, provavelmente vão querer professores com nível C1, pelo menos. Então, aí a gente precisa entregar uma certificação do tipo CAI, e aqui eu cometi um erro, depois eu troco na apresentação, que é o CPI, né? Agora, eu posso ter aqui entre vocês professores, por exemplo, um professor de geografia, que ainda está com o inglês ali no comecinho, mas que gostaria e vê uma possibilidade interessante e se sente desafiado e gostaria de estar dentro do contexto bilíngue. Então, existem aqui, nessa segunda linha, cursos que visam a preparação linguística de professores. Então, é diferente daquele curso de inglês geral, que eu até coloquei ele aqui, que é um curso que você faz em qualquer escola de inglês. Esses cursos aqui, por exemplo, Language for Teaching, que tem o 1 e o 2, ele é voltado para o desenvolvimento da proficiência de professores. Então, eles são cursos bem interessantes. Então, vejam quantos caminhos a gente tem para desenvolvimento profissional. A gente tem o Teach Up, que é para professores que querem ter um trabalho de desenvolvimento para chegar a C1, né? Mas assim, com uma vertente realmente voltada para a atuação docente. Existe um curso muito interessante, que é o EMI, que é um curso voltado para educadores que querem ser educadores bilíngues. Então, ele vai tratar inglês enquanto um modo de ensinar, né? Nem sei como traduzir isso aqui, Rita. Means of instruction, no meio de instrução. Meio de instrução. Né? Inglês como meio de instrução. Meio de instrução. E o PELT, né? Que é um curso aí voltado, muitos professores pedem para a gente, um curso para desenvolvimento de pronúncia, não é curso de redução de sotaque, tá? Porque a Seven não acredita nisso, a gente acredita em inglês enquanto língua franca, mas muitas vezes a gente precisa de um desenvolvimento na área de pronúncia, pensando na pronúncia geral e até como a gente ensina determinados aspectos fonológicos para os alunos. Então, assim, pensem na trajetória de vocês, né? Se vocês são líderes educacionais, olhem o time docente que trabalha ou que você gostaria que trabalhasse dentro da proposta bilíngue, e para cada profissional, provavelmente vai ter um caminho único. Mas, como diz a Rita, o importante é começar, né? Rita, vou devolver para você falar um pouquinho dos seus palpites. Quer dizer, como é que você... Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Como é que você enxerga... tem muita coisa ainda para acontecer, tudo isso precisa ser regulamentado, né? Podem haver mudanças até a gente chegar lá, mas quais são os seus palpites do que vai acontecer? Gente... eu gosto de falar desse futuro próximo pensando em evidências e não em vidências, né? E quando a gente fala de evidências, esse ano deixou muito claro que nós temos uma escola completamente analógica em uma sociedade que é completamente digital. Então, a educação bilíngue, assim como a educação de uma forma geral, ela não volta a ser uma educação completamente analógica.
analógica, e isso é extremamente bom para nós. Uma das queixas dos professores em educação bilíngue é a falta de tempo. Se nós pensarmos em 30%, que é o que a lei minimamente vai nos garantir, ainda é pouco. Então, quanto nós conseguimos complementar e ampliar de oportunidades de aprendizagem para os nossos estudantes, se nós nos lembrarmos que nós estamos em uma sociedade digital e que a aula não é a única fonte de recurso e que nós podemos expandir o tempo de contato da criança por meio de recursos digitais, síncronos ou assíncronos, que permitam que a criança tenha mais tempo. Isso, por exemplo, é uma maneira muito interessante de desenvolver projetos de educação bilíngue lá no ensino médio, embora seja possível sempre, mas no ensino médio, nós já temos uma legislação que garante que 20% da grade curricular de ensino médio pode ser. Então, a gente pode usar esse tempo, que por lei pode ser tempo remoto, para ampliar o tempo de contato do estudante de ensino médio com a segunda língua de currículo e fazer um projeto inteligente para que, dentro desse lugar, desses 20%, ele amplie o repertório dele de atualidades, o repertório dele de temas que podem vir a ser temas de um Enem, de um vestibular, usar metodologias ativas ali para que nesse tempo remoto ele se prepare para discussões presenciais mais ricas. Então, se a escola precisa deixar de ser analógica, a gente está no momento em que esse documento de legislação nos ajuda a dar um salto, porque ele nos permite fazer coisas que essa transformação do olhar da escola para uma escola que valorize mais o digital, vai nos permitir também. A escola, ela é uma convenção social, né? A escola foi inventada pela sociedade, mas o ideal de uma escola é ela ser aquilo que ela quer que a sociedade seja. Então, eu parto para fazer o meu projeto político-pedagógico da visão de sociedade que eu quero ter. Que sociedade é essa que eu quero ver? Que escola eu preciso ser? E que sujeito eu preciso formar? Porque é esse sujeito que vai construir a sociedade que eu quero ver. E nesse percurso aqui, olhem só o bombardeio de notícias que nós temos, e eu fiz apenas um recorte aqui, de crescimento da escola bilíngue na escola privada. E isso, claro que nós queremos que continue crescendo, e claro que o ano de 2020 deu uma sacudida nesse lugar da educação bilíngue. Mas tem uma coisa muito mais importante do que essa acontecendo, que é o crescimento muito interessante da escola bilíngue na rede pública de educação de norte a sul do Brasil. Nós já temos escolas públicas fazendo um trabalho muito bacana em todas as regiões do país. E esse movimento vai crescer muito com esse momento político que nós estamos vivendo de reeleições ou eleições para as prefeituras, porque esse documento já é um documento de legislação que está chegando para essas novas prefeituras já homologado no início do ano que vem, e nós teremos a chance de ter prefeitos, que não me importa discutir aqui quais são os interesses políticos deles, mas eles vão caminhar para a escola pública bilíngue, e isso para nós é muito rico, porque esse precisa ser o futuro da educação bilíngue no Brasil. A gente não pode manter uma coisa que é tão rica como o privilégio de tão poucos. Nós temos que levar para a educação pública, mas sabendo onde é que a gente quer chegar, né? Porque senão vira Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. E a gente só vai saber escolher um caminho com professores bem preparados, professores que queiram fazer desse lugar da educação bilíngue um lugar transformador. Mas o crescimento é certo, as oportunidades de trabalho e de crescimento profissional são certas, mas nós precisamos nos especializar, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça. Vejam só, a Folha de São Paulo
E todos os jornais importantes do país vêm, nos últimos anos, publicando notícias de que os nossos jovens perdem grandes oportunidades, até em Ciências Sem Fronteiras e em programas de intercâmbio, que são gratuitos, que são subsidiados por organizações sem fins lucrativos, perdem essas oportunidades porque eles não falam outras línguas. Eles não falam outras línguas, não conseguem estar em ambientes de aprendizagem, onde a aprendizagem aconteça por meio de outras línguas. Esse é o cenário que a gente tem que mudar. E esse cenário vem trazendo uma outra pressão. Em 2025, que é o próximo exame PISA, o exame PISA terá um exame de Foreign Language. E esse exame de Foreign Language, ele não é só um exame que vai aferir resultado de língua, mas resultado de comunicação multicultural por meio da língua. Eu estou deixando aqui o link de onde vocês podem encontrar esse documento do PISA, que está publicado no site da OCDE. Ele está na íntegra nesse link que está no material que depois vocês podem solicitar para a equipe da Seven. E isso, para nós, é transformador. Então, vejam, nós temos um documento de legislação sendo assinado em 2020, nós temos um PISA dizendo que em 2025 nós precisamos aferir proficiência em língua no mundo. E aí, quando a gente olha esse documento, eu sei que aqui no slide não fica tão claro, depois vocês podem ler, mas ele diz que as práticas que precisam ser aferidas no PISA de 2025, elas vêm também aferir, além de língua, 2 tópicos transversais, que são tópicos de domínios mais amplos, que é a comunicação em tecnologias, informação e comunicação tecnológica, porque eu preciso de outras línguas para me inserir com mais profundidade no universo da comunicação por meio de tecnologias, e o último campo é o uso de línguas adicionais como ferramentas de instrução de outros conteúdos, que é um pouco do que a Lúcia falou sobre o English as a Medium of Instruction, o EMI, que é um pouco do que a gente faz em CLIL. Os pressupostos dessas duas abordagens são diferentes, mas todas elas visam ensinar a aprender por meio de uma língua que eu não domino por completo, e isso é muito interessante. E nesse caminho, a gente tem que estabelecer metas que sejam possíveis, e de novo eu volto, é cada um de nós na área, é olhar o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei fazer bem, o que eu quero fazer melhor, o que eu quero saber mais, e dar pequenos primeiros passos, porque é isso que vai tornar as nossas metas possíveis. Se nós começarmos um pouquinho melhor em 2021, nós teremos resultados um pouquinho melhores em 2025, quando nós tivermos o PISA. Se nós formos muito mal em 2025, vai ter outro em 2030, mas a gente não pode não dar o primeiro passo. E aí eu termino dizendo que a gente tem as duas coisas agora, a chance e a oportunidade de mudar, né? Então, ou a gente muda, ou nós vamos deixar passar esse momento, e daqui a muitos anos nós vamos olhar de novo para dizer: o brasileiro não fala inglês, os jovens brasileiros perdem oportunidade, o nosso resultado no PISA continua ruim. E isso é o que a gente não quer. E nós estamos todos no mesmo barco, porque assessoria é um cargo, que é o que eu faço hoje, a profissão é professora. Então, professor é o que eu vou ser sempre, e para isso a gente tem que se preparar cada vez mais. A gente sabe que a vida de professor não é fácil. Eu agradeço muito, Lúcia, agradeço muito, Thelma, por criarem aqui essa nossa oportunidade de estarmos juntos e de conversarmos sobre um tema que é tão do nosso interesse e que, de fato, é transformador, e é isso que a gente tem que buscar. Obrigada, Rita. Para nós, assim, é um privilégio ter você aqui com a gente hoje. Eu aprendi um monte de coisa. Sempre. O pessoal gostou bastante. Um monte de pergunta, um monte. Vocês, meninas, foram respondendo tudo na medida que vocês foram conversando.
Eu acho que um dos nossos principais objetivos foram atingidos, porque a gente queria mostrar que de toda a regulamentação nova que precisa ser atendida, mas que a de maior importância e urgência para começar é a formação do professor. E está chovendo, que a maioria das perguntas e dos comentários tem a ver com formação. Onde eu procuro esse curso, como eu faço o curso, e algumas pessoas perguntaram da comprovação do CEF, mas o que eu acho que a nossa missão está cumprida no sentido de falar para o pessoal, tanto mantenedores, diretores, como os professores, mexam-se no sentido de buscar o seu desenvolvimento, para o seu desenvolvimento e para atender a própria regulamentação. Uma pergunta só que eu achei bem interessante, que a gente não tinha conversado entre nós três sobre isso, é a questão de como já se fala em línguas de prestígio, mas como é que eu comprovo o B2 do CEF para Libras? Então, o Libras, ele não está contemplado em certificados internacionais, porque Libras é a língua de sinais brasileira. Né? Então, quanto a essa legislação, eu não vi quem fez a pergunta, então não vou me referir à pessoa pelo nome para eu não me perder aqui. Mas a legislação, ela não contempla Libras como segunda língua de instrução, porque Libras tem outra legislação. E na legislação, no documento que nós temos hoje, que garante Libras nas escolas que atendem a comunidade surda, e inclusive garantem Libras no currículo de letras, garantem Libras, incentivam a Libras, isso na pedagogia, enfim. Essa legislação, ela é um documento separado, e aí eu queria fazer um comentário aqui, até em nome do professor Ivan Siqueira, que é o relator dessa medida, mesmo sem pedir para ele para falar em nome dele. Mas tive várias conversas com ele, tive a oportunidade de participar de várias discussões, e uma das coisas que ele nos disse nas discussões foi que Libra é uma precisa de um documento particular para garantir que as crianças surdas tenham acesso à educação bilíngue, sem que isso seja uma opção. Tem que ter, simplesmente tem que ter, e é por isso que a gente tem um outro documento normal para a educação bilíngue de surdos. A mesma coisa acontece com a educação bilíngue de comunidades indígenas. Esse documento não trata das comunidades indígenas. E ele não trata porque, primeiro, as comunidades indígenas também têm um documento, assim como Libras, eles também têm um documento. E, além disso, a comunidade indígena é a única que tem o direito à sua língua e cultura dentro da escola, garantido na Constituição. E nenhum documento é mais poderoso do que a Constituição. Então, a escola indígena, escola de comunidade indígena, se ela não for bilíngue, o que está faltando é fiscalização, porque a lei é impecável. O que falta é fiscalizar para que isso se cumpra. E as comunidades que também não são diretamente contempladas aqui, que são os imigrantes, dos movimentos migratórios recentes, os refugiados, porque essas comunidades também precisam de um tratamento muito delicado, muito específico, nada os impede de estar em nenhum dos cenários que a gente falou aqui, mas é possível que nós venhamos a ter nos próximos anos documentos de proteção da educação dessas crianças, específicos para a situação em que elas chegam aqui, que são situações geralmente bastante delicadas, e eu não vou falar de financeiro, elas são emocionalmente muito delicadas, e precisam de um atendimento bem especial. Então, é por isso que Libras não é contemplado, assim como comunidade indígena e essas outras que eu citei. O objetivo do documento é fazer com que nós consigamos formar o maior número possível de crianças
bilíngues em línguas de comunicação internacional, para que a gente possa fomentar as nossas pesquisas, as nossas relações internacionais, as oportunidades de trabalho e as oportunidades acadêmicas dessas crianças. E esse futuro que a gente imagina depende de cada um de nós que está aqui nessa sala hoje, e daqueles que vão assistir a isso depois, e daqueles que hoje estão aí no chão de sala de aula, e estudando, e vivendo as dificuldades de um ano tão desafiador que nem esse que a gente está terminando, né? Isso mesmo. Isso. Muito Rita, bom, gente. Só para fechar aqui, a Ana Paula colocou até a questão do termo plurilingüe, né? Então, lembrar que toda essa regulamentação vale para escolas bilíngues cuja língua adicional é o inglês, mas também as escolas bilíngues cuja língua adicional seja o espanhol, o alemão, o italiano, o japonês, o francês e assim por diante, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente fala em o Brasil como um país multilingüe, um Brasil que tem aí números imensos de línguas indígenas constatadas pelo censo, números muito grandes de línguas de imigração, mais de uma língua de sinais, isso tudo mostra que a gente é um país multilingüe, mas a gente não tem um olhar plurilingüe, a gente não sabe o que fazer com essa riqueza que nós temos, e aí a gente não conseguiria conversar com uma comunidade indígena que não entendesse português, por exemplo, porque nós não temos um olhar plurilingüe, essa é a grande diferença. O que esse documento prevê não é só que nós possamos falar 1, 2, 3, 10 línguas, mas que a gente tenha um olhar que vai para além do multilingüe, que seja de fato plurilingüe, porque aí é que eu consigo me colocar no lugar desse outro e tentar usar o melhor do meu repertório, que pode ser multilingüe, para me comunicar com aquela pessoa cuja língua eu não entendo e que também não entende as minhas. Isso. Enfim, é bem bonito, né? Eu acho que a gente está num caminho bonita. tão bacana, com todas as falhas que o documento tem, com todas as falhas que o CIEFAR não consegue cobrir, mas a gente está num caminho tão bacana. Eu acho que a gente tem que olhar as coisas pelo lado do copo meio cheio, porque aí a gente consegue encher com o que falta e faz sentido. Se a gente ficar sempre lutando por aquilo que, não tem, falhou aqui, falhou ali, ele falhou em várias coisas, mas ele tem tanta coisa que é ponto de partida. Eu acho que é isso que torna esse momento um marco. E nós só estamos aguardando agora a assinatura do ministro da Educação e da Presidência, né, que são os nomes que vão agora na finalização das assinaturas desse documento. Vamos torcer para que eles, enfim, acolham, assim como já foi acolhido nas outras instâncias, o que está no documento, se fizerem mudanças que não sejam mudanças que tornem as coisas menos boas, porque elas não são perfeitas, mas elas não são ruins no documento. Muito bem. Rita, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que isso ajudou. Nós tivemos aqui entre Facebook e o LinkedIn e o YouTube quase 200 pessoas participando com a gente. Ai, que bom. Maravilha. Então, eu tenho certeza que a sua contribuição foi muito útil para esse grupo que está aí. Esclareceu, né, Lúcia? A gente tem Esclareceu. muito professor e líder educacional que está num empenho enorme, apesar de um ano tão difícil como tem sido 2020. Para fazer as coisas acontecerem, os professores perguntando muito de onde buscar a extensão, a gente só sempre busca o alerta de buscar em instituições sérias, né, gente? A Rita levantou aí a lebre de fazer um curso que esteja associado, ligado a uma universidade. A gente já tem visto de tudo pipocar pela internet, então só fiquem bem atentos no caminho, né? Qual o caminho que vocês vão escolher. Exatamente. E finalizando... Oi, desculpa, Rita. Não, exatamente, eu só concordo mesmo com a Thelma. Cuidado na escolha. Isso mesmo. E, pessoal, para terça-feira que vem, nós viemos numa jornada muito grande falando de gamificação,
né? A Rita falou muito bem dessa questão né, de que a escola está muito analógica. Esse ano fez a gente sair um pouco da casinha do papel e da caneta e do livro, nada contra eles, mas, né, a gente só fazia isso. Então, a gente veio numa maratona muito grande, falando de gamificação. Aí eu encerrei essa maratona por enquanto, porque gamificação é um assunto que não tem fim, mas agora que muitos de vocês estavam pedindo essa temática da regulamentação do bilíngue, e agora até atendendo aí os pedidos de vocês, que vêm sempre nos formulários, na terça-feira que vem, a gente vai fazer uma tríade. Então, 3 terças-feiras de dezembro, em que a gente vai falar de protagonismo do aluno, tá? E então a gente vai falar de protagonismo no ambiente digital, e um assunto que eu acho sensacional, que é a diferença de ser protagonista e ser agente. A Rita fez até assim com a cabeça, porque sabe... tema do momento. Exatamente. Isso. Agency, tema do momento. Isso. Então, assim, pessoal, a partir daqui a 1 hora, eu já vou colocar lá nas minhas redes sociais, no Facebook da Seven Educacional, o convite para o próximo webinar, em que a gente vai começar. Então, a gente vai fazer 3 sessions, que é para finalizar bem o ano, falando com chave de ouro, hein? Vai acabar o ano arrasando. Rita, show mais uma vez, super, super obrigada. Eu que agradeço, gente. Um abraço a todos. Beijo, gente. Até obrigada. Mais. Beijo. Até. Tchau.